pecados, os nossos pecados, quem escaparia? Se ele não apagasse os nossos pecados, quem escaparia? Ninguém. Olha o que ele faz por nós. E o que nós damos a ele por tudo isso? O que nós devolvemos a ele? Esses dias eu estava falando lá, falei rapidamente lá na igreja, sobre o Espírito de Deus em nós. Tá, o Espírito de Deus vem em nós, o Ruach, o vento, o fôlego, a vida, o poder, a autoridade de Deus vem em nós, está em nós. Só que é dele. E isso tem que subir. Tem que levar para Deus alguma coisa. Aquilo que está aqui. E o que tem levado? E o que tem levado? Tá vendo? A coisa é muito individual. Sempre foi e sempre será. Marido não salva mulher, mulher não salva marido, filho não salva mãe, não salva pai, pai não salva filhos. E vai! É individual. Né? Porque às vezes a gente se... Não, eu tenho o Espírito de Deus. Legal, bacana. Mas o que o Espírito de Deus tem levado para cima? O que ele tem pego aqui em mim e levado para cima? O que ele tem devolvido para Deus? Porque se Deus, como diz o Salmo 130 aí, se ele registrasse lá e ficasse lá registrado, é por isso que a necessidade dele ver Jesus em nós é muito precioso isso para nós. Porque a gente ora, ele vai olhar para mim e para você, ou estou vendo meu filho. Tranquilo. Caso contrário, o negócio não vai ser muito bom, não. Mas é assim, irmão. É isso aí. A justiça é essa aí. Mas os habitantes do céu, os anjos, os santos, os que serão arrebatados, os que já foram salvos, o que essas pessoas têm? Ela tem a vista purificada. Então, quando enxergam este mundo inferior, ele enxerga com a luz da glória de Deus. Então, o louvor, né, do salvo, o louvor, ele não é perturbado por pensamentos desagradáveis. Nós vamos ver o juízo. Não, o juízo é de Deus, merece. E ponto final. O que nós merecemos? O juízo. O que a Terra merece? O juízo. A Terra, no caso aí, os seres humanos, né, o sistema humano. O que merece? O juízo. E ele será aplicado. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê aí que os profetas sofreram. Não, vê lá a história de Moisés lá. Fora Jesus, quem foi levantado que nem Moisés? A parte de Jesus. Jesus é a parte. Quem no meio dos homens comuns foi levantado como Moisés? Ninguém. E quando Deus disse não para ele, foi não e ponto final. Poxa, a gente... mas só foi... Pô, não é só aquilo. Foi 40 anos andando com aquele povo. Foi 40 anos sofrendo por aquele povo. Foi 40 anos ali, impedindo até mesmo que Deus os eliminasse. Chorando por eles. Mas aí Deus falou, só que o erro foi teu. Então, é você, tu não entra. É uma decepção. Pode falar, pastor. Luiz, o senhor falou não para ele e ainda falou assim, e não se fala mais isso. E não se fala mais nisso. Basta. Ou seja, a sentença o Senhor deu e ponto final. Ponto final. E engraçado essa passagem aí, pastor, que quando o Senhor Deus fala com Moisés, que ele iria atravessar o Jordão, que era para atravessar o Jordão para a terra prometida, a primeira coisa que o Senhor falou a Josué, passe o Jordão. Sim.
Por quê? Porque Moisés, por causa do erro de Moisés, não deixou passar, só viu a terra prometida, mas não entrou nela, mas já falou totalmente o contrário, né, para Josué. Passa o Jordão e pá. Então Deus, ele realmente ele tem a soberania, né, pastor? Em tudo. Tudo. Ele é soberano em tudo e vai permanecer assim para sempre. Né? Como vai ser destruída, como já foi destruída a Babilônia, esse Império Romano, eu creio que vai cair também. Vai. Na Bíblia de Jerusalém, eles até associam a besta ferida de uma chaga mortal com o império que foi ferido e ressuscitou de forma religiosa. Na própria Bíblia de Jerusalém está lá no rodapé, tá? Do pessoal que compilou aí que redigiu a Bíblia, né, nos estudos lá no rodapé, tá lá, tá? E isso é uma coisa interessante, porque conforme o império foi caindo, ele foi se levantando religiosamente, onde temos problema até hoje, teologicamente falando, tá? Temos problemas até hoje, que foi introduzido nas igrejas, nas chamadas igrejas protestantes aí, estão introduzidos conceitos pagãos, devido a isso, conceitos pagãos. Tá certo? Que se a gente não pegar a Bíblia, não ler direitinho, a gente, não é que a gente é enganado, a gente aprendeu assim, né? Só que, como eu falo, a gente não é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci... Não, eu nasci de uma forma, me tornei uma outra pessoa e posso melhorar. Eu não nasci assim, vou morrer assim, não. Eu posso melhorar. Todo mundo pode melhorar. Não tem um ditado aí no mundo, pastor, que fala pau que nasce torto, nunca se endireita? Né? Tem até a música, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Rapaz, tem até máquina de marcenaria que endireita ele. Sozinho ele não... Olha que legal, ó. Toda analogia com relação a Deus falha, né? Ele não se endireita, sozinho. Mas se colocar lá numa máquina lá... Só que vai ser tirado muita coisa. Né? Hoje eu falei para uma pessoa, olha, você tem que ver o seguinte, o que te agrada, será que não desagrada a Deus? Falei, você tem que ver isso, o que te agrada não está desagradando ao Senhor? É bem desse jeito que a gente tem que ver as coisas, né? Bem desse jeito. Mas o mundo, a gente vê, o mundo, né, as pessoas, os ímpios, na verdade, eles falam que ama a Deus, né? Mas e as ações? Como você ama a Deus? Fazendo tudo errado? Fazendo tudo ao contrário do que a palavra manda você fazer, mas você, ainda assim você fala que ama a Deus, clama por Deus, mas as pessoas fazem tudo ao contrário do que a Bíblia manda, né, pastor? Então, o que Jesus disse sobre o amor a ele? Quem me ama me obedece. Sim. Foi onde eu falei para uma menina numa padaria, ai Luiz, eu amo muito a Deus, e começou a chorar. Falei, não, deixa de mentira que você não ama não. Eu falei, não, você não ama não, você não obedece. A Bíblia é clara, só o ama quem o obedece. Por isso que é a condição. Às vezes as pessoas não querem entender isso. O amor de Deus é incondicional. Tá, o que isso significa? Que Deus salva de qualquer jeito? Não, ele pode amar, mas há uma condição. Sim. Quer me seguir? Então vai ser do meu jeito. É condicional. Verdade. Amo, aí ele mesmo diz, né? Ama os que me amam. São tipos de coisas diferentes. Ele pode até atender por amor, por misericórdia, por compaixão. Ele atende a oração de qualquer ser humano. Até cura. Jesus, pastor, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês estão a ponto? Está aí no meio. Sim. E a única maneira de fazer isso é conhecer. Ele só dá para conhecer a Deus através da palavra. A gente lê a Bíblia, né? Esse pessoal conhecia a Deus, mas por causa da palavra. Aí eles tinham a profecia, todas as profecias coerentes. Vê aí quantos anos, né? Quantos séculos de distância.
Aí você pega Apocalipse, você volta para Ezequiel, você volta... É que eu não peguei o livro de Daniel. Lá em Daniel é um absurdo de maravilhoso. Entendeu? Agora, quantos anos, quantos séculos? Aí você vê o Espírito de Deus trabalhar em cima da palavra. Então, como se reconhece um profeta? Ué, é assim. É na palavra. Verdade. Se ele tiver coerência, claro que não tem. Ah, Deus me mostrou. Olha, irmão Luiz, Deus me mostrou para você tomar cuidado com o seu fogão. Beleza? Então eu vou ter que tomar cuidado com tudo. Pô, então eu vou ficar atento. Será que eu desliguei o fogo? Será que eu vou ficar de olho na panela de pressão? Será que minha panela de pressão está em ordem? Isso aí vai estar na Bíblia? Ah, não. Mas eu recebi um alerta. Né? Eu recebi um alerta. Tá certo? Mas assim, na grande maioria, a gente tem que ver. Ué, mas é coerente com a palavra de Deus? Eu já recebi profecia que o cara... Você crê? Eu falei, olha, depende, porque o que você me falou, a Bíblia rebate. Falei, aí você me desculpa. Aí que você não crê? Eu falei, olha, tá contrário ao que a Bíblia diz. É uma profecia contrária ao que a Bíblia diz, aí já é complicado, né? Aí não dá para engolir. Né? Não dá para engolir. Né? Porque as pessoas têm umas profecias aí muito, como fala, providenciais. Né? É uma coisa assim absurda. Tem aquelas profecias que é sempre a mesma coisa. Né? É o mesmo profeta, as mesmas palavras. O Deus dele não muda, não consegue mudar. Né? Não, parece que está no... A agulhinha ali está... O disco riscou, né? O CD riscou e está voltando, não sai dali. Né? Então, essas coisas a gente tem que tomar cuidado. É gostoso ser usado por Deus? Não, não é gostoso, é maravilhoso. Não é gostoso, é maravilhoso. Só que nós é que devemos tomar cuidado, né? A gente tem que, para uma pessoa ser melhor usada por Deus, ela vai ter que conhecer as Escrituras. Você pega ali, Pedro era leigo. Vai ver esses caras pregando e ver como é que eles eram leigos. Viram eles pregando? Viu ele pregando lá que veio 3.000 almas? Aí veio olhar para minha cara e dizer que ele era leigo? É meio complicado. Leigo aonde? Né? Leigo como? Né? A sociedade que eles viviam ali era complicado. O sinédrio era complicado. Depois que veio lá o pessoal de Judas Macabeu, 132 anos antes de Cristo, que ali virou um antro de corrupção. Ali já não eram mais os fariseus, ali eram os saduceus por trás daquilo, corrompendo, comprando cargo, vendendo cargo. A coisa se tornou outra ali. Virou um comércio, né, pastor? Virou um negócio feio, pastor. Feio, pastor. Tanto que ninguém vê Jesus com saduceu, não. Você ia ver Jesus com fariseu, na casa de fariseu, comendo com fariseu, repreendendo os fariseus fingidos, um monte de coisa. Tanto que no nosso meio, por não se conhecer direito a história, quando alguém quer falar mal da gente, o que ele fala? Ah, você é um fariseu. Se alguém falar isso para mim, eu falo, sou mesmo, porque eu estudo as Escrituras. Sou mesmo. Eu não sou aquele fariseu lá que Jesus criticou, que ensinava, mas não fazia. Quer ver que uma resposta positiva de Jesus? Façam o que eles falam. Então era importante o que eles falavam. Aí ele deu um alerta, mas não ajam que nem eles. Eles falavam, mas não viviam, né, pastor? Exatamente, mas o que eles falavam era correto. Né? Só que as ações deles eram o problema. Né? Tinha muito fariseu nesse naipe, mas o farisaísmo naquela época era muito importante. Era ele que ensinavam as pessoas a lerem e escrever. Me mostra aí uma igreja que está fazendo isso hoje quando tem analfabeto. Tem algum professor lá ensinando o analfabeto a ler e escrever? Pois é, eles lá ensinavam a ler, o povo a ler. Era um trabalho árduo do fariseu. Tinha que
Cuidar das escrituras, entender da lei, entender da palavra, entender das profecias, passar as instruções e ensinar a muitas pessoas a ler e escrever. Olha aí. Olha aí. Não era muito fácil, não. Era penoso. Né? Era penoso. Pastor, eu estava vendo na internet, ontem e hoje, tem um rapaz aqui no Rio de Janeiro, ele tem uma igreja imensa, mas muito grande a igreja dele. Deve caber 2.000 membros, 2.000 pessoas por culto. É imensa a igreja do rapaz. Pastor, do início até o fim, o culto desse camarada aí é só profecia. Mas profecia é só profecia mesmo, não tem palavra, é só profecia, é do início ao fim. Aí teve o Eliseu, é um pastor sério, que eu também